O Internacional fechou a preparação para enfrentar o Botafogo neste sábado pelo Campeonato Brasileiro. E o técnico Ramon Dias teve uma surpresa desagradável no treino que fechou esta preparação. A lesão de um jogador que vinha sendo uma afirmação importante dentro do time titular do Internacional. Com isso, uma mudança de esquema foi preparada pela comissão técnica e um modelo com 3 zagueiros deverá ser utilizado na partida deste final de semana. A gente repercute o ambiente político pesado que existe para cima do presidente Alessandro Barcelos, inclusive com uma requisição questionando atos da gestão do presidente junto ao Conselho Deliberativo. A resposta da gestão em relação à inclusão de Beira-Rio e Parque Gigante como garantias em um processo de negociação para o parcelamento de dívidas com o governo federal. A gente fala também a respeito do novo calendário do futebol brasileiro e a opinião do Inter a respeito do tema. Esse é o Diário do Inter KTO desta sexta-feira, 3 de outubro de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo dessa sexta-feira. A gente começa falando sobre o treinamento no CT Parque Gigante, com os portões fechados, onde o técnico Ramon Dias definiu a equipe que enfrenta o Botafogo neste sábado às 6h30 da noite pelo Campeonato Brasileiro. E no treinamento, Ramon Dias teve uma notícia desagradável, que envolve um titular do Internacional. A informação trazida pelo Alexandre Ernst é de que Luiz Otávio, volante, que foi titular nos 2 jogos de Ramon Dias no comando do Internacional, sofreu uma lesão muscular e com isso está fora do compromisso deste final de semana contra a equipe do Botafogo. Uma baixa importante que abre espaço para Thiago Maia, que deverá ser o titular. Entretanto, com a saída de Luiz Otávio, Ramon Dias também prepara um modelo tático diferente. A gente havia acompanhado o treinamento de quinta-feira, onde Ramon Dias, na base do trabalho, utilizou sempre o modelo com uma linha de 4 defensiva. Mas, no treinamento de sexta, Ramon testou um time titular com 3 zagueiros. E esta é a tendência para o confronto deste sábado contra a equipe do Botafogo. Um provável time do Inter tem Antony, Vitão Mercado e Juninho no sistema defensivo. O meio-campo de Aguirre na lateral direita, Bernabei na lateral esquerda. Uma dupla de volantes com Thiago Maia e Oscar Romero, muito provavelmente, com uma dúvida aí para o Bruno Henrique. Na frente, o Alan Patrick centralizado com os 2 atacantes, Carboneiro e Rafael Borré. Esse é um provável time do Internacional para enfrentar a equipe do Botafogo neste sábado pelo Campeonato Brasileiro, a partir também dos problemas que o Inter tem, da lesão do Luiz Otávio e do que foi trabalhado nesta sexta-feira pelo Ramon Dias, tá? Para este jogo, o Inter fez promoções importantes. A ideia é tentar remobilizar o torcedor para estar no estádio Beira-Rio. R$20 o ingresso para não sócio nos setores 2, 3 e 7 do Beira-Rio. Para não sócios, R$20. O ingresso anteriormente estava a R$70. É um desconto importante dado pelo Internacional, que viu esse processo de desmobilização da torcida e tenta resgatar, nem que seja por um preço mais acessível, e se espera que a estimativa de público ela aumente no decorrer do dia. Na tarde dessa sexta-feira, eu gravei um conteúdo aqui do canal falando sobre a pressão forte que existe para cima do presidente Alessandro Barcelos, que não só está perdendo capital político dentro do Conselho Deliberativo do Inter, perdeu o apoio de uma das organizadas do clube, a Guarda Popular, que tem feito diversos protestos em relação ao presidente, mas também recebe outras críticas de torcedores, de conselheiros, e vai agora, talvez, ter que dar respostas a uma requisição feita por um sócio, alegando que houve um ato anti-estatutário na gestão do presidente, que envolveria a colocação de Beira-Rio e Parque Gigante como garantias de penhora
na renegociação que houve com a PGFN, que é a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, tá? Onde o Inter conseguiu repactuar uma dívida de centenas de milhões de reais. Depois do vídeo que eu gravei na tarde dessa sexta, com detalhes a respeito de todo este ambiente, a direção do Inter me procurou e trouxe a sua versão em off, mas me trouxe a versão do Inter em relação da gestão do Inter em relação a como enxerga esse processo. E a explicação que me foi dada é que Beira-Rio e Parque Gigante não foram colocados neste pacto com a PGFN pelo presidente Alessandro Barcelos. O que aconteceu? O Inter tem diversas dívidas antigas que foram cobradas na justiça e que viraram processos judiciais. Uma delas com o Banco Central. E em um desses processos judiciais de dívidas que o Inter tinha, no ano de 2004, há 21 anos, o Banco Central solicitou como penhora e garantia de penhora Beira-Rio e Parque Gigante. Em 2004. E ali foi colocado Beira-Rio e Parque Gigante como garantias deste processo de dívida. Os processos de dívida eles foram todos repactuados junto a esta negociação na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e, a partir disso, as garantias foram mantidas, Beira-Rio e Parque Gigante. Portanto, de acordo com a gestão, não foi o presidente Alessandro Barcelos e a atual gestão quem colocou neste acordo Beira-Rio e Parque Gigante. Foi uma ação de penhora de 2004 que colocou estes imóveis como garantia, e como essas dívidas elas foram repactuadas, as garantias que foram estabelecidas em 2004, elas seguem. Beira-Rio e Parque Gigante, que depois veio a ser CT Parque Gigante, nem era há 21 anos. Esta é a explicação da gestão em relação a esta requisição do torcedor. Todos garantem que não é um processo que juridicamente tem validade para ir adiante. Essa é a explicação oficial do Inter. Adiante, a CBF divulgou um novo calendário, tá, para o futebol brasileiro, que estabelece como principal mudança o início do Campeonato Brasileiro no dia 28 de janeiro. E para o Grupo RBS, o presidente Alessandro Barcelos deu uma declaração, tá, comentando o que ele achou desta nova decisão, deste calendário novo do futebol brasileiro. E o Inter aprova. De acordo com o presidente Alessandro Barcelos, era uma demanda antiga que o Brasileirão ele fosse mais longo, fosse melhor trabalhado comercialmente pela sua duração, e colocar o Brasileirão já desde o início do ano ajuda nisso, até pela colocação de datas mais espaçadas dali para frente. É claro que a CBF vai colocar um teste neste ano para, quem sabe, manter esse calendário para o ano que vem, mas o Inter aprovou a mudança feita pela CBF na data de começo do Campeonato Brasileiro. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar algumas odds deste sábado de Internacional e Botafogo, lembrando que tem a chance extra da KTO, apostas de até R$25, 3 apostas você ganha a chance extra da KTO. E as minhas apostas que eu vou fazer, tá? Primeiro, gol do Alan Patrick, que tá pagando 3,85. Além disso, ambos os times não marcam, tá pagando 1,77. E Internacional para vencer no intervalo e no final do jogo, tá pagando 3,7, tá? Vai lá na KTO com responsabilidade, um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!